Olá a todos e bem-vindos ao Povcast. É quarta-feira, 26 de fevereiro, e esta é a nossa segunda edição do dia. Hoje, vamos mergulhar em um mundo fascinante, o mundo da ciência quântica. Um mundo que, embora invisível a olho nu, já está moldando nosso dia a dia. Você já se perguntou como a física quântica, essa área que parece tão complexa, está presente na sua vida? Prepare-se para se surpreender. É verdade. E 2025 marca um momento especial nesse campo. É o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica. Um reconhecimento global da importância dessa área. É como se o mundo estivesse acordando para o potencial da física quântica e suas aplicações. E por falar em aplicações, eu confesso que fico impressionado como essa ciência, que surgiu no início do século XX, já está presente em tecnologias que usamos no dia a dia. Para explicar fenômenos que a física clássica não conseguia. É como se estivéssemos vivendo em um futuro que antes só víamos em filmes de ficção científica. Exatamente. Pense, por exemplo, no GPS, que usamos para nos locomover. Você sabia que ele só funciona graças à teoria da relatividade de Einstein? Que é um dos pilares da física moderna e que tem fortes ligações com a física quântica. Sem ela, os satélites não conseguiriam calcular sua posição com a precisão necessária. Não, isso é verdade. E tem mais, né? Os lasers. Eles estão em tudo. De leitores de código de barras a equipamentos médicos. Também são baseados em princípios da física quântica. É incrível como algo que parece tão distante da nossa realidade já está tão presente no nosso dia a dia. Com certeza. E a coisa fica ainda mais interessante quando falamos de computadores quânticos. Imagine um computador capaz de realizar cálculos complexos em minutos. O que levaria bilhões de anos para os supercomputadores tradicionais. É um salto tecnológico gigantesco. Com potencial para revolucionar diversas áreas. É de explodir a cabeça, né? Eu li que o Google já tem um protótipo de computador quântico, que conseguiu realizar em 200 segundos uma tarefa que levaria 10 mil anos para um supercomputador convencional. É realmente um divisor de águas. Mas me explica uma coisa, como esses computadores quânticos funcionam? O que os torna tão poderosos? A chave está na maneira como eles processam a informação. Enquanto os computadores tradicionais usam bits, Que podem ser 0 ou 1. os computadores quânticos usam qubits, que podem ser 0 ou 1 ou uma combinação dos dois estados ao mesmo tempo. É o que chamamos de superposição. Superposição. Isso parece complicado. Imagine assim, é como se você pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo. É claro que isso não é possível no nosso mundo macroscópico. Mas no mundo quântico, as partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente. Essa capacidade de estar em vários estados ao mesmo tempo é o que dá aos computadores quânticos um poder de processamento inimaginável. Entendi? É como se eles pudessem explorar todas as possibilidades de uma vez. Enquanto os computadores tradicionais têm que ir testando uma a uma. Mas e na prática? Como essa superposição se traduz em algo útil para nós? Pense na área da medicina, por exemplo. Com o poder de processamento dos computadores quânticos, poderíamos simular o comportamento de moléculas complexas, como as proteínas. Com uma precisão nunca antes vista. Isso nos permitiria desenvolver medicamentos mais eficazes e personalizados, além de entender melhor o funcionamento de doenças e criar novas terapias. Caramba, isso seria revolucionário na área de materiais. Que avanços a computação quântica pode trazer. Poderíamos projetar novos materiais com propriedades incríveis, como supercondutores que conduzem eletricidade sem perda de energia, ou materiais mais leves e resistentes para a indústria aeroespacial. As possibilidades são infinitas. É realmente fascinante. E o Brasil? Onde se encaixa nesse cenário da ciência quântica? Temos potencial para competir nesse campo? Sem dúvida! O Brasil tem uma tradição forte em física, com instituições de pesquisa de ponta, Como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. e o Instituto de Física Teórica da Unesp, o IFTE. No entanto, precisamos de mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento para que o país possa se destacar nesse campo. É verdade. É preciso que o governo, as universidades e iniciativa privada se unam para criar um ecossistema favorável à pesquisa e à inovação em ciência quântica no Brasil. Mas e você? O que acha mais intrigante desse mundo quântico? O que te fascina nesse campo? O que me fascina é a capacidade da física quântica de nos desafiar a repensar nossa visão de mundo. Conceitos como o entrelaçamento quântico, onde duas partículas, mesmo separadas por grandes distâncias, continuam conectadas de alguma forma, nos mostram que a realidade é muito mais complexa e interconectada do que imaginávamos. É como se o universo estivesse nos sussurrando segredos que ainda estamos aprendendo a decifrar. É realmente incrível. Essa ideia de que tudo está interligado de alguma forma me deixa arrepiado. E falando em mistérios, me lembrei de uma coisa. O termo quântico tem sido usado de forma indiscriminada, associado à prática sem base científica. Como a cura quântica. E a yoga quântica. Como podemos diferenciar a ciência real da pseudociência? É fundamental ter um olhar crítico.
E buscar informações de fontes confiáveis. A ciência se baseia em evidências, experimentos e na revisão constante por pares. Desconfie de promessas milagrosas e de explicações que não se sustentam em dados científicos. A física quântica é fascinante por si só. Não precisa de misticismo para ser interessante. Concordo plenamente. É preciso ter cuidado para não cair em armadilhas e acabar se iludindo com falsas promessas. A ciência é uma ferramenta poderosa para entender o mundo e melhorar nossas vidas, mas é preciso usá-la com responsabilidade e discernimento. Exatamente. Gostaria de deixar um convite para os nossos ouvintes. Continuem curiosos, questionem, pesquisem e se permitam se maravilhar com as descobertas da física quântica. Esse campo tem um potencial enorme para transformar o mundo. E cabe a cada um de nós acompanhar essa revolução e contribuir para que ela seja usada para o bem da humanidade. Me explica uma coisa. Essa ideia de que a realidade não é tão determinista quanto pensávamos. Como assim? A física quântica nos mostra que as partículas subatômicas não se comportam como objetos sólidos. Com trajetórias definidas. Elas agem como ondas de probabilidade. Imagine que você joga uma moeda para cima. Você sabe que as chances de cair cara ou coroa são iguais. Mas só saberá o resultado final quando a moeda parar. É como se a realidade fosse um conjunto de possibilidades. E a nossa observação é que define qual dessas possibilidades se torna real. Nossa, parece coisa de ficção científica. Mas é o que a ciência quântica nos revela, né? Isso abre um leque enorme de questões filosóficas. E até mesmo existenciais. O que define a nossa realidade? Qual o papel da consciência na construção do mundo que nos cerca? Exatamente. São perguntas que a física quântica nos instiga a fazer e que ainda não temos respostas definitivas. Mas, voltando ao lado prático. A ressonância magnética, por exemplo, é uma técnica de imagem que se baseia em princípios da física quântica para gerar imagens detalhadas dos órgãos internos do nosso corpo. E a tomografia por emissão de pósitrons, também conhecida como PET scan, utiliza isótopos radioativos. Que decaem emitindo pósitrons, partículas com propriedades quânticas. Para detectar e monitorar diversas doenças, como o câncer. É impressionante como a ciência quântica já está presente em tecnologias que salvam vidas, E as pesquisas nessa área continuam avançando. prometendo ainda mais inovações para o futuro da medicina. Com certeza. Imagine, por exemplo, a possibilidade de desenvolver medicamentos personalizados. Com base no perfil genético de cada paciente. Ou de criar terapias gênicas mais eficazes e seguras. Graças à manipulação, precisa de moléculas em nível quântico. São avanços que podem revolucionar a medicina e trazer esperança para milhões de pessoas. Mas a ciência quântica não se limita à medicina. Ela também tem um papel fundamental em outras áreas. Como a comunicação não é. A criptografia quântica, por exemplo, é uma tecnologia que utiliza os princípios da mecânica quântica para garantir a segurança da comunicação. Tornando virtualmente impossível a interceptação de dados por terceiros. É uma tecnologia que pode revolucionar a segurança digital em diversas áreas. Desde transações financeiras até comunicações governamentais. E falando em futuro, acho que é importante destacarmos o papel da educação e da divulgação científica. Para garantir que a sociedade esteja preparada para os avanços da ciência quântica. Concordo. É fundamental que a população compreenda os conceitos básicos da ciência quântica, Seus benefícios e seus desafios. para que possa participar ativamente das discussões sobre o desenvolvimento e a aplicação dessa tecnologia. E é nesse ponto que iniciativas como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica se tornam tão importantes. Elas ajudam a aproximar a ciência do público. Desmistificando conceitos complexos e mostrando a relevância da ciência quântica por nosso dia a dia. Exatamente. E essa aproximação entre a ciência e a sociedade é fundamental. Para garantir que os avanços da ciência quântica sejam utilizados de forma ética e responsável para o benefício de toda a humanidade. E por falar em benefício da humanidade, antes de encerrarmos a nossa conversa, gostaria de tocar em um ponto crucial. O papel do Brasil nesse cenário. Você já mencionou que o Brasil, apesar de possuir instituições de pesquisa de ponta, como o Sirius, tem perdido espaço na produção científica em ciência quântica nos últimos anos. O que podemos fazer para mudar essa situação? É preocupante, sem dúvida. Afinal, a ciência quântica representa uma oportunidade única para o Brasil se destacar no cenário global de inovação tecnológica. E gerar soluções para os desafios que enfrentamos. Precisamos de um investimento mais robusto e consistente em pesquisa e desenvolvimento. Tanto por parte do governo quanto da iniciativa privada. Com certeza. E além do investimento, é fundamental criar um ambiente propício à inovação. Com menos burocracia, mais incentivos fiscais. E uma maior colaboração entre universidades, empresas e centros de pesquisa. É fundamental quebrar as barreiras que impedem a transferência de conhecimento da academia para o mercado. Para que as descobertas científicas se transformem em produtos e serviços que beneficiem a sociedade. Mas e a educação? Qual o papel dela nesse processo? A educação científica de qualidade é fundamental.
Precisamos preparar as futuras gerações para os desafios e oportunidades da era quântica. Investindo em educação científica de qualidade desde o ensino básico. É preciso despertar a curiosidade das crianças e dos jovens para a ciência, mostrar a eles o quão fascinante e relevante ela é e incentivá-los a seguir carreira científica. Sem dúvida. Afinal, o futuro do Brasil na ciência quântica depende, em grande parte, da capacidade de formarmos uma nova geração de cientistas brilhantes e engajados. Mas, pensando além da pesquisa em si, você já imaginou como a ciência quântica pode impactar a indústria brasileira? É verdade, né? Afinal, a gente precisa que essas descobertas científicas se traduzam em inovação. Que beneficiem a sociedade. Exato. Não adianta todo esse conhecimento ficar só nos laboratórios, né? Exatamente. E já tem empresas, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, que estão explorando esse potencial da ciência quântica. Criando novas tecnologias, novas soluções. Imagina o impacto da computação quântica, por exemplo, em setores como a indústria farmacêutica, Química, logística. finanças. Nossa, agora você me pegou. Eu até consigo imaginar, sei lá, a computação quântica ajudando a desenvolver medicamentos mais eficazes. Mas como é que ela pode ser aplicada em logística? Pensa bem, a computação quântica pode ser usada para otimizar rotas de entrega, Entendi. gerenciar estoques de forma mais eficiente, Faz sentido. até prever a demanda de produtos. Seria um salto enorme para essas empresas, né? Em termos de eficiência e economia. Então a gente pode dizer que a ciência quântica tem um potencial enorme para impulsionar a inovação e o desenvolvimento econômico do Brasil, né? Com certeza. Mas para que isso aconteça de forma plena, a gente precisa superar alguns desafios, né? Sim, sem dúvida. Um dos principais, como a gente já mencionou, é a falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. A gente precisa de mais recursos para financiar projetos, equipar laboratórios. Atrair talentos para a área. E além do investimento, o que mais a gente pode fazer para criar esse ambiente favorável à inovação em ciência quântica no Brasil? A gente precisa reduzir a burocracia. Ou oferecer mais incentivos fiscais. Principalmente estimular a colaboração entre universidades e empresas. Centros de pesquisa. É fundamental quebrar essas barreiras que impedem a transferência de conhecimento da academia para o mercado. É verdade. E claro, não podemos esquecer da educação. E da divulgação científica. Mostrar para a sociedade o quão fascinante e relevante é a ciência quântica. Mostrar como ela impacta positivamente as nossas vidas. A comunicação científica é essencial para aproximar a ciência da sociedade. Desmistificar esses conceitos complexos. E combater a desinformação. Por falar em desinformação, é importante a gente reforçar aquele alerta que a gente fez sobre o uso indevido do termo quântico. Usá-lo para promover produtos e serviços sem base científica. Exato. A gente tem que tomar cuidado para não cair em promessas milagrosas e pseudocientíficas. A ciência quântica já é incrível o suficiente por si só, né? Não precisa de misticismo nenhum para ser interessante. Exatamente. Para a gente concluir, eu queria deixar uma mensagem de otimismo. Eu acredito que o Brasil tem um potencial enorme para se destacar nessa área. Da ciência quântica. E que com investimento, trabalho duro e paixão pela ciência, a gente vai colher os frutos dessa revolução. Construir um futuro mais próspero. E inovador para todo mundo. Que mensagem inspiradora. E com isso chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo da ciência quântica. Esperamos que vocês tenham gostado da conversa. E para quem está curtindo o podcast, lembramos que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e às sábados ao meio-dia. Um ótimo fim de semana para todos.